Acredito que essa foto será uma das mais perturbadoras da história das ultramaratonas. E isso porque, não muito tempo depois que essa foto foi tirada, a corredora em questão, chamada Turia Pitt, acabaria sendo queimada viva. Por mais de 4 horas, Turia ficou deitada em um campo aberto, nas planícies australianas, com o sol batendo impiedosamente sobre suas queimaduras graves, enquanto ela esperava que alguém, qualquer pessoa, a encontrasse e a salvasse desse pesadelo. Esse incidente levantou muitas perguntas sobre o que aconteceu naquele dia em uma ultramaratona que terminou em horror e desastre. Isso me dói, isso me alarma e, francamente, me irrita. Vamos mergulhar na trágica história de Turia Pitt. Minha missão é levar este canal a 25 mil inscritos. Se ainda não se inscreveu, aperte o botão de se inscrever. Em 2011, a entusiasta de fitness e corredora de ultramaratona Turia Pitt, de 24 anos, partiu para uma ultramaratona de 100 km em Kimberley, Austrália Ocidental. A corrida fazia parte de uma campanha de turismo para a Austrália Ocidental, organizada pela Racing the Planet, uma empresa de Hong Kong conhecida por promover corridas a pé em ambientes desafiadores ao redor do mundo, como o deserto de Gobi, o Saara e a Antártica. Essa corrida específica em Kimberley havia sido precedida por um evento de 7 dias e 250 quilômetros realizado no ano anterior. A corrida de 2010 ocorreu sem incidentes e ninguém poderia imaginar o horror que aguardava em 2011. O evento deveria começar em um lugar chamado Emma Gorge e terminar a 100 quilômetros dali, em Kununurra, Austrália Ocidental. Havia 6 pontos de controle ao longo do percurso. Em alguns lugares não havia acesso para veículos, nem trilhas ou caminhos e, consequentemente, a cobertura de rede era muito ruim. Preste atenção nisso, vai ser útil em 1 minuto ou 2. Na sexta-feira, 2 de setembro de 2011, a maratona começou oficialmente com Turia Pitt, junto com outros 40 competidores, todos em busca da linha de chegada. Os primeiros 10 quilômetros foram tranquilos. Turia correu ao lado de seus concorrentes, especificamente 3 homens com quem ela havia conversado no dia anterior. Mas ela rapidamente os ultrapassou e chegou ao segundo ponto de controle, onde parou para um breve descanso e para se hidratar. Até então, ela já havia corrido quase 20 quilômetros, o que, em qualquer circunstância, era uma conquista bastante impressionante. Após uma breve pausa e conversa com outros corredores, no ponto de controle, Turia partiu novamente. A próxima parte da corrida levou Turia pelo Tiergorge. Esse foi o trecho mais difícil dos 20 quilômetros até o terceiro ponto de controle. O desfiladeiro era difícil de atravessar e muito isolado, tornando esse trecho um desafio para todos. Em minutos, Turia estava em um terreno acidentado, cercada pela natureza selvagem por todos os lados. Nesse trecho difícil da corrida, Turia percebeu pela primeira vez fumaça ao longe. A princípio, Turia achou que era só um pequeno incêndio rasteiro, avançando pelo vale em direção à escarpa à direita. O fogo não parecia particularmente ameaçador à primeira vista, mas incêndios florestais se espalham rápido, muito mais rápido do que se imagina. E para piorar, esse vale em particular ficava em uma região acidentada, com capim alto e denso, árvores e arbustos por toda a parte, o combustível perfeito para um incêndio florestal. Ao diminuir o ritmo da corrida, Turia viu que à sua frente estavam 2 colegas corredores, Hal Benson e Kate Sanderson, já discutindo ansiosamente sobre o incêndio que se aproximava. A preocupação deles era palpável, e logo que ela parou, mais 2 competidores, Sean e Martin van der Meer, que Turia havia conhecido mais cedo durante o almoço, correram para se juntar a eles. Outro corredor, Michael Hull, juntou-se ao grupo e, juntos, os 6 corredores avaliaram a situação, procurando uma possível rota de fuga. Nesse momento, eles estavam bem no meio do desfiladeiro Tier, onde não havia sinal de celular,
e a supervisão dos fiscais e oficiais da maratona era inexistente. Após deixarem o segundo posto de controle, todos notaram e correram por áreas queimadas, mas não se preocuparam. Mas agora, a situação era diferente. Ao olhar para o outro lado do vale, viram uma grande parede de fogo se aproximando. Enquanto os corredores conversavam, o fogo parecia correr, avançando em direção a eles. O barulho do fogo era tão alto e intenso que mal conseguiam se ouvir. Eles não viam bem, mas sabiam que o fogo vinha por causa da direção da fumaça. Túria estava com medo. Imagino que todos também estivessem com medo. Pensaram em voltar ao segundo posto de controle, mas após alguns passos, viram o fogo muito próximo e aumentando. Mas ficar no desfiladeiro era perigoso, porque o fogo se moveria mais rápido por ali, prendendo eles. O fogo estava se espalhando rápido, alimentado pela grama seca e pelo clima quente. Eles só podiam escalar o lado íngreme do desfiladeiro. Eles escolheram um local rochoso, com pouca grama, esperando que o fogo passasse rápido. Eles estavam enganados. Túria e o grupo subiram, esperando que isso desse alguma proteção. O fogo avançava rápido, movido pelo vento. Martin, Kate, Túria, Michael e Hal chegaram a um pequeno espaço estreito na rocha, no meio do caminho. Sean ficou um pouco afastado, por falta de espaço para todos. Eles olharam para baixo e viram o fogo muito perto de onde estavam momentos antes. Eles discutiram se o pequeno espaço os manteria seguros ou se precisavam continuar subindo, mas o fogo estava se movendo rápido demais em direção a eles, e cada corredor teve que decidir o que fazer em uma fração de segundo. Quando o fogo se aproximou, Túria enrolou sua blusa de manga comprida nas pernas, esperando conseguir alguma proteção. O calor era intenso e a fumaça preenchia o ar, tornando difícil enxergar ou respirar. Túria, assustada com o que viria, olhou para Kate, a única outra mulher do grupo, com lágrimas nos olhos. Kate tentou tranquilizá-la, mas ambas sabiam que a situação era grave. Túria se agachou entre as pedras, fazendo o possível para se cobrir. O calor era insuportável. Naquele instante, Túria se perguntou era assim que tudo acabaria para ela. Então as chamas os alcançaram. Túria gritou, e a intensidade do fogo forçou Túria a tomar uma atitude desesperada. Ela tentou subir a colina para escapar das chamas, mas o calor era demais. Ela perdeu o equilíbrio na colina e caiu batendo a cabeça em uma pedra. Seus gritos foram abafados pelo caos. Só posso imaginar o que Túria sentiu naqueles momentos aterrorizantes enquanto enfrentava toda a fúria do fogo. As chamas tocaram sua pele em todos os lugares, suas costas, suas pernas e seu rosto. Ela deve ter sentido muita dor, mais do que podemos imaginar. Naqueles momentos assustadores, com fogo por toda parte, ela estava lutando para sobreviver. Deve ter sido horrível. Mas minutos depois, o fogo se acalmou e o pior passou. Os corredores, abalados, se reuniram novamente. Diferente das garotas, os outros corredores evitaram queimaduras graves ao fugir para um terreno mais alto. Mas Túria e Kate não tiveram tanta sorte. Ambas sofreram queimaduras de primeiro grau em 60% de seus corpos. Túria foi a que ficou em pior estado. O rosto de Túria estava meio derretido, com a pele se soltando ao menor toque. Ao vê-la, Michael Hall, um dos 6 corredores, imediatamente presumiu o pior. Mas o gemido de dor dela mostrou que ele estava errado. Os 6 corredores e as 2 mulheres gravemente queimadas achavam que a ajuda viria logo. Eles ficaram no vale, esperando o que pareceu uma eternidade. Por 4 horas agonizantes, sentaram-se entre as consequências do incêndio, com cada minuto parecendo infinito. A dor era inimaginável. Túria, com queimaduras graves nos lábios e na garganta, só podia receber pequenos goles de água para aliviar a dor. Diante disso, seria esperado uma grande investigação sobre o que ocorreu nesse dia terrível. Afinal, um incêndio florestal pegar de surpresa uma corrida de 100 quilômetros parece improvável. Os organizadores Racing the Planet
deviam ter alguma ideia. Então agora, enquanto estou prestes a discutir algumas das decisões que os organizadores tomaram, só quero deixar claro. Tento fazer isso respeitando todos os envolvidos. Tudo o que quero fazer é apresentar alguns fatos sobre como o resultado poderia ter sido diferente se eles tivessem tomado algumas decisões diferentes. E a primeira pergunta que quero levantar aqui é: por que eles não sabiam nada sobre o incêndio? Bem, a resposta para isso é que eles sabiam. O primeiro aviso veio de John Story, fazendeiro local e amigo do fundador da Racing the Planet. John, que competiu no ano anterior na edição de 250 quilômetros desta corrida, havia sobrevoado a área e observado o incêndio dias antes da corrida. No dia 26 de agosto, ele até levou o diretor de percurso da Racing the Planet, Carlos Garcia Prieto, para ver o incêndio no Dunham Valley, que fazia parte do percurso. Ele enviou um e-mail às autoridades locais alertando sobre o possível perigo para a corrida. Mesmo com os avisos iniciais, a resposta dos organizadores foi insuficiente. Em 30 de agosto, a Racing the Planet contatou o centro de visitantes de Cununurra para saber com quem falar sobre os incêndios. Eles foram orientados a falar com Tony Stevenson, do escritório local da autoridade de serviços de incêndio e emergência, e com Lake Bentley, do Departamento de Meio Ambiente e Conservação. Foram deixadas mensagens, e-mails foram enviados, mas a comunicação não levou a Racing the Planet a reavaliar o risco do incêndio para a corrida. A corrida prosseguiu, conforme o planejado. No dia da corrida, John Story, que não fazia parte oficialmente da corrida, mas preocupado com a segurança, sobrevoou o percurso novamente. Ele ficou chocado ao ver que o fogo havia se espalhado significativamente. Ele imediatamente tentou avisar a Racing the Planet, chegando a entrar em contato com Nathan Summers, o piloto de helicóptero que estava filmando a corrida, para transmitir um alerta aos organizadores sobre o fogo que se aproximava rapidamente do trajeto da corrida. Quando a mensagem chegou ao gerente do evento Racing the Planet, no segundo ponto de controle, sua urgência havia se perdido ao passar por várias pessoas, e os organizadores não tomaram uma atitude decisiva para parar ou redirecionar corredores. Falhas de comunicação e suposições diminuíram a urgência da mensagem e prejudicaram a resposta ao incêndio florestal. Veja, a mensagem de Story para Summers foi clara. O incêndio se aproximava pela serra a 2 quilômetros e alcançaria o percurso da corrida em 2 horas. O cálculo de 2 horas de John Story colocaria o fogo no ponto de controle 2 por volta das 12h30. O prazo para os competidores chegarem ao ponto de controle 2 era 14 horas. Isso indicava potencial para ele alcançar os competidores. Este aviso urgente trazia uma perspectiva clara sobre a velocidade e direção do fogo, mas, quando Summers repassou a mensagem de Story aos oficiais no ponto de controle 2, os detalhes começaram a perder precisão. Como Summers não pôde pousar o helicóptero perto do ponto de controle por causa dos arbustos, desceu alguns quilômetros pela Gibb River Road e gritou o aviso para um membro da equipe de mídia no solo. A distância física entre Summers e o ponto de controle enfraqueceu a urgência da mensagem, pois detalhes críticos sobre localização e tempo do fogo precisaram ser gritados à distância. O membro da mídia repassou a mensagem à gerente de evento da Racing the Planet, Rita Henninen, no ponto de controle por volta das 10h30. A retransmissão da mensagem em segunda mão introduziu ainda mais confusão, e os detalhes críticos do aviso original de Story, especialmente a localização precisa e o tempo esperado da chegada do fogo, foram perdidos ou suavizados na transmissão. Quando a mensagem chegou a Hanninen, não avisava mais que o fogo vinha pela rota da corrida, a 2 quilômetros, e chegaria em 2 horas. Essa informação se perdeu. O que Hanninen ouviu foi: há um fogo vindo em nossa direção, e ele pode chegar a esta área em breve. Veja, havia vários incêndios florestais na região, mas alguns não ameaçavam os corredores. Quando os corredores chegaram ao segundo ponto de controle, Henninen acreditou que o fogo estava se afastando do percurso e não afetaria a corrida.
nenhuma ação foi tomada, o que agora sabemos que foi um erro enorme e custoso. A equipe de organização não tentou determinar a localização exata, a direção e a gravidade do incêndio conforme informado na mensagem, assumindo o melhor cenário em vez do pior. Turia, Kate, Hal, os Vandermeers e Michael passaram pelo ponto de controle, 2 depois das 11h30. Se tivessem sido mantidos ali pelos oficiais para segurança, não teriam sido pegos pelo incêndio, pouco mais de 1h30 depois. A ignorância sobre novos focos de incêndio e a confusão geral dos detalhes por parte dos organizadores respondeu à segunda pergunta que eu tinha em mente, e tenho certeza que você também, que é: por que demorou tanto para a ajuda chegar? Após perceberem corredores gravemente feridos, ligaram para a Autoridade de Serviços de Incêndio e Emergência da Austrália Ocidental, em Perth, em busca de ajuda. Desde o início, a conversa se confundiu quanto a localizações e serviços necessários. A região remota e selvagem de Kimberley, sem endereços precisos e pontos de referência conhecidos, acrescentou ainda mais complexidade à situação já frenética. Enquanto os organizadores tentavam comunicar as necessidades urgentes, como assistência médica para vítimas de queimaduras, a ligação foi prejudicada por mal-entendidos sobre o serviço de emergência solicitado e as coordenadas exatas de GPS das vítimas. Felizmente, após 4 horas agonizantes, que devem ter parecido uma eternidade, a ajuda finalmente chegou para os 6 corredores presos. Foi necessário o heroísmo do piloto de helicóptero Paul Cripps, que realizou o ousado resgate, mantendo o helicóptero pairando com um dos patins apoiado numa estreita saliência do penhasco durante a evacuação. Foi a habilidade de voo, precisão e raciocínio rápido dele que foram creditados por salvar as vidas de Turia Pitt e Kate Sanderson. Sem que ele assumisse esse risco, as 2 mulheres quase certamente morreriam. Turia foi levada rapidamente para atendimento médico. A equipe de resgate, ciente da gravidade dos ferimentos, agiu rápido para garantir que ela recebesse o atendimento necessário o quanto antes. Muitos achavam que ela não iria sobreviver. Ela chegou a ser declarada morta, não 1 ou 2, mas 3 vezes durante o transporte. Ela foi colocada em coma, induzido por mais de 1 mês. Turia Pitt perdeu todos os dedos da mão direita e 2 da esquerda. Ela passou 6 meses no hospital e teve que fazer mais de 200 cirurgias em 2 anos. Ela também gastou milhões de dólares na recuperação. Agora vou ser totalmente honesto. Eu não sei absolutamente nada sobre organizar competições de maratona. Não vou fingir que sei. Então, se alguém nos comentários souber, talvez possa me ajudar um pouco aqui. Mas dito isso, seria de se imaginar que organizar uma maratona, especialmente em um terreno tão remoto e desafiador, exigiria uma avaliação de riscos extensa e um plano de preparação para emergências, certo? Não haveria checagens detalhadas no trajeto, sistemas de comunicação de emergência ou telefones via satélite para o pessoal-chave. Parece lógico que, com uma corrida que abrange grandes distâncias por áreas potencialmente perigosas, os organizadores teriam protocolos estabelecidos para reagir rapidamente a qualquer situação. É desconcertante que, apesar dos riscos conhecidos de incêndios florestais na região, aparentemente não havia um plano robusto para lidar com uma ameaça tão previsível. Eles sabiam disso. Essas regiões costumam ter incêndios florestais. Novamente, não sou especialista em organizar maratonas, mas essa parte me surpreende. Diante da dimensão dessa tragédia, é inevitável questionar os mecanismos de controle que deveriam existir. Não havia planos de contingência para desastres naturais? É triste que isso pudesse ser evitado. Hoje, corredores de maratona, especialmente aqueles que participam de ultramaratonas em locais remotos, como Kimberley, na Austrália, estão recorrendo cada vez mais à tecnologia avançada para navegação e segurança. Eles usam apps e dispositivos com rastreamento por GPS, mesmo sem sinal de celular.
Esses aplicativos permitem que corredores e organizadores monitorem rota, distância, tempo, velocidade e frequência cardíaca durante uma maratona. Mas em 2011, essa tecnologia não era tão comum, ou talvez não fosse, considerada uma parte necessária da estratégia de segurança da corrida. Apesar da disponibilidade de dispositivos GPS na época, parece que não se dava a devida importância ao uso dessa tecnologia para aumentar a segurança dos corredores. É trágico, é frustrante. E para mim, parece que tudo o que poderia ter dado errado nessa situação, de fato deu. Com base no que eu te contei dessa história, você pode pensar que Turia Pitt nunca mais correria, e ninguém a culparia depois de uma experiência tão incrivelmente terrível que quase tirou sua vida. Mas não, ela é uma mulher e corredora inspiradora. Turia ainda é uma competidora de ultramaratona, que, após a recuperação, competiu e venceu muitas competições de corrida, incluindo o Ironman Challenge da Austrália em 2016, a Barinos. Ela é autora, coach de negócios e até ensina jovens mulheres a correr. Turia Pitt processou a Racing the Planet na Suprema Corte e, em maio de 2014, foi noticiado que havia sido firmado um acordo extrajudicial de 10 milhões de dólares australianos. Meus sentimentos à corajosa Turia Pitt e à sua querida família. Obrigado por assistir. Recebi muitos novos inscritos recentemente e agradeço muito a todos. Se você quiser mais histórias como essa, por favor, clique no botão de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.